Eu sempre tive contato com a deficiência, né? Na minha família. Então, o meu pai, ele teve paralisia infantil, né? Que é a poliomielite. E ele teve como sequela motora uma diferença entre os membros inferiores. Então, ele tem uma diferença de trofismo, de tamanho de uma perna para outra. Então, ele tem uma marcha... Grande? É bem significativa. Então manca, assim. Ele sempre manca, dá uma... isso. Ele tem a marcha claudicante, que a gente fala, mas no popular ele manca, né? Então, ele tem uma certa dificuldade de mobilidade. Mas meu pai sempre foi muito ativo, né? Muito dinâmico. E meu pai sempre foi a minha figura da vida. Então, assim, eu demorei para assimilar que meu pai era deficiente, eu tinha uma deficiência, né? Porque era o meu pai. Meu pai, nossa, né? Então, assim... Meu super-herói. Meu super-herói. Então, assim, até eu crescer e assimilar que meu pai andava diferente dos pais das minhas amigas, ou que ele não podia fazer algumas coisas que os pais das minhas amigas faziam, demorou. Então, por isso que eu falo, criança é diferente, né? É um outro processo de assimilar. Então, para mim, a deficiência é algo muito leve, assim, muito tranquilo, né? Porque nunca impactou de maneira drástica, né, na nossa família, na minha vida. Então, assim, e eu acho que por ter o meu pai dentro de casa que tinha essa deficiência, o meu olhar desde criança sempre Que foi... idade nós estamos falando aí, Cel? Quando você se Olha, deu conta de que seu pai tinha uma deficiência? Olha, eu acho que eu tinha por volta de 6, 7 anos. Acho que quando eu fui para a escola mesmo, assim, sabe? Quando começou o primeiro ano... assim. Mas eu lembro, eu tenho muito nítida essa lembrança. Quando eu era criança, meu pai tinha muito hábito de desenhar reloginhos no meu braço, no meu punho. E aí eu lembro um dia que ele desenhou, eu não sei se, e nunca perguntei para ele também, se ele pensou em fazer aquilo ou se foi instintivo dele, né? Alguém contou pra ele também Ou dessa alguém maneira. contou dessa maneira, mas ele desenhou o reloginho no meu braço e ele falou assim para mim: filha, o papai é igual ao relógio. Ele trabalha certinho, sem parar, mas ele tem uma perninha mais curta que a outra. Meu Deus. Engraçadinho, né? Nossa, olha, ele deu o significado da sua vida, né? Sim. Aquilo nunca se tornou um peso, uma dor, um trauma Não. por conta disso. Que fascinante. Sim. E aí eu acho que eu comecei a... Aí acho que eu comecei a assimilar, mas eu acho que no momento eu nem tinha assim. E aí, mas o meu olhar sempre foi diferenciado. Então, assim, eu lembro que na infância, na escola, por exemplo, eu tenho muito essa lembrança de coisas que aconteciam com outras crianças deficientes na escola. Que eu, pensando hoje, eu acho que não chamaria a atenção de qualquer criança. Eu tenho umas amigas de infância, que são minhas amigas desde quando eu estava no prezinho, são minhas amigas até hoje. E tem coisas que elas não lembram e que eu lembro. Então, por exemplo, eu lembro que quando a gente estava na escola, foi construída uma rampa de acessibilidade, isso no começo dos anos 90, para um paciente, ó, a mania de fisioterapeuta, para um aluno da escola que era cadeirante. Então, eu lembro que eu achei o máximo. E as suas amigas nem as minhas lembravam. amigas nem tinham, ninguém nem tinha entendeu? Então, acho que era uma coisa que passaria desapercebido para qualquer criança, mas eu achei sensacional todo aquele processo. E aí, quando eu vi ele subindo e descendo a rampa, eu falava, uau, ele vai para o recreio. Porque ele não ia, porque era uma escada. Nossa. Que olhar, né? E são Sensível. coisas que eu fui A gente fala de assimilando. missionário, né? E são Já coisas que eu tocado. eu comecei a assimilar de uns anos para cá. Eu não tinha essa noção. Aí, quando as pessoas começavam a me perguntar, nossa, mas por que você escolheu fisioterapia? E às vezes eu ficava meio assim, mas aí foi todo um processo. E aí eu comecei a assimilar que realmente, desde criança, era o que me chamava a atenção, né? E eu lembro também na época da escola, na minha época, nos anos 90, ainda não tinha inclusão, né? Então, na escola regular tinha umas salas especiais. Uma salinha separada. Uma salinha separada, né? E ali ficavam todas as crianças que tinham qualquer tipo de deficiência. Fossem elas cognitivas ou físicas, né? E aí eu lembro que eu achava super interessante aquela sala. Então, a minha mãe dava aula na escola na mesma época, na mesma escola, né? Que eu estudava. E eu lembro que eu dei o maior trabalho, porque eu queria ficar
naquela sala, eu queria estudar. E eu questionava, mas por que eu não posso estudar naquela sala? Né? E até eles Que me legal. explicarem, não, né? E no intervalo eu ficava com eles, então eu queria ajudar quem estava na cadeira, eu queria brincar daquela brincadeira. Super normal. Super normal para mesmo? mim. Nessa naturalidade. Nessa naturalidade. De ajudar, olha que proatividade, Sim. né? De ajudar, de brincar, interagir com muita leveza. Sim. Então é por isso que eu falo, é muito leve para mim. A deficiência Aí não você é chegou algo a que... escolher a fisioterapia. E aí eu escolhi a fisioterapia. Eu lembro que eu estava também vendo... Quando começou a passar Teleton, eu era adolescente, né? E aí eu assisti aqueles vídeos que eles colocam, né, para o pessoal doar. E eu vi os profissionais atendendo. E aí aparecia o nome do profissional e a profissão embaixo. E aí eu via fisioterapeuta. E aí eu comecei a pesquisar. Eu falei, gente, mas isso é sensacional. E aí eu vi uma fisioterapeuta que estava brincando com uma criança. Eu falei, gente, eu vou poder brincar. Né? Que era o que eu sempre quis na vida. Legal. Brincar com aquelas crianças. E aí foi quando eu decidi. E eu já entrei para a faculdade Já sabendo a especialização que já você ia sabendo fazer. a especialização. Então, assim, eu falo que eu nadei de braçada na faculdade, porque chegou nos estágios, o estágio de neuro é um estágio que é uma matéria que é difícil, né, para quem está para o aluno que está na graduação. E aí você tem que colocar a mão na massa e geralmente não é fácil, né? Não é todo mundo Não que é tem todo essa mundo que naturalidade. quer. Porque do mesmo jeito que eu entrei querendo trabalhar com neuropediatria, tiveram outros que queriam ortopedia. Então, quando chegou no estágio, eu, assim, me deliciei, porque eu escolhi os mais difíceis. Eu queria atender aqueles que ninguém queria. Então, os pacientes, porque a gente fica na graduação, né? Ai, vou atender aquele. Ai, vou atender aquele. Então, chegou na minha vez do estágio de neuropediatria e neuroadulto também, eu escolhi e amei, assim. Nossa. E já tem essa dificuldade, porque fisioterapeuta, por mais que... Parece bobeira isso, mas eu conheci uma amiga que ela falou que a maior dificuldade que ela teve quando ela se deparou que ela ia ter que tocar nas pessoas. Eu falei, mas você foi fazer fisioterapia, o que você achava? Não, eu vou ficar aqui dando ordem, ó. Agora levanta o pé. Não tem jeito. Não. E ela falou que ela não sabia que ela tinha essa resistência dentro dela de tocar nas pessoas. Sim. Olha só. Então, você já tinha várias barreiras rompidas, não é? Resistência zero, né? Negativa. Pelo contrário, né? Se lançava em cima. Sim. E... Ai, eu ia perguntar um negócio. Escapou. Lembrei. A neuropediatria, quais eram os casos ali? Desculpa a minha ignorância. Imagina. Mas quais eram os casos ali? As dificuldades? De leve ao mais difícil. Assim. Quando você está na graduação, você atende numa clínica, no meu caso, né? Na faculdade onde eu estudei, tinha a clínica, a escola da faculdade, atendia todos os casos. Então, a gente tinha desde síndrome de Down, né? Que é mais comum, que a gente vê mais, mas muitas crianças com paralisia cerebral, distrofias, outras síndromes raras, né? Então, era bem variado ali. Tinha crianças também, que a gente fala da clínica de Leia, né? Que é lesão encefálica infantil adquirida, ou seja, a criança não nasceu com nenhuma lesão, mas aí sofreu algum acidente ou ocorreu algo e ficou deficiente. Então, tinha N casos, assim, Essas né? são neurológicas. Isso. E vocês têm parceria de trabalhar com fono também, não é? Sim, porque faz toda a diferença. não é? Eles dependem da musculatura daqui para falar, né, Cel? Sim, sim. Geralmente o paciente neurológico ele precisa da assistência, né, durante a vida, tanto da fisioterapia como fono, terapeuta ocupacional, psicólogo. Como é que era antigamente que não tinha tudo isso? Pois Não se desenvolvia, não conseguia nem se alimentar. Era direito. A gente tem muito recurso hoje em dia, né? E aí Aí recebia um rótulo, né? E ficava assim a vida inteira. É um deficiente limitado, ponto, né? E coitado da mãe, né? Porque... Sim. Antigamente, a gente não via tantas pessoas com deficiência na rua, porque as famílias escondiam, né? Nossa, escondiam. também não Ninguém nem sabia que tinha. Nossa, verdade. Sim. Imagina.
simplesmente as pessoas ficavam dentro de casa, né? Ô, Céu, e as mães? Eu acho que você acolhe muito, né? Você agora é mãe. Quantos Ai, anos meu tá o teu Deus. pequeno? 1 ano e 11 meses. Hoje você acolheu muitas mães para hoje, às vezes, entender quando uma mãe já chorou na tua frente. Sim. Se sentindo assim, poxa, que bom que eu te encontrei. Tá olhando meu filho como um, né? Sim. Porque ela tem que ser acolhida também, não é? Tem. Uma mãe que leva bebezinho lá para você. Sim, geralmente chegam bebês, né, recém-nascidos. A mãe ainda tá naquele processo. A mãe ainda está naquele processo de luto, né? Porque é um luto que a família enfrenta, né? É um luto daquele filho desejado, perfeito, né? Perfeito assim, que a gente espera, né? E aí, de repente, esse filho não veio. Então, as famílias chegam, para mim, muito enlutadas, numa situação, assim, bem difícil. Então, E também joga no seu colo assim, o que você Exatamente. consegue me entregar? Exatamente, Se eu trouxer ele aqui? exatamente. E é por isso que eu falo assim, o profissional da fisioterapia, para trabalhar nessa área, principalmente a neuropediatria, ele tem que ser muito empático, né? Porque você tem que ter delicadeza com as suas palavras. A gente está muito mais em contato com essa família do que o próprio médico, porque o médico recebe, avalia, vê o exame e te passa o diagnóstico. E vai te ver a cada 2 meses, a cada 6 meses, e te joga bomba. Olha, precisa estimular, fisioterapia, Nossa. fono. E aí aquela família que estava esperando só um bebê nascer e Que curtir, o progresso já ia fazer e curtir, semana a semana. de repente ela é obrigada a ir toda Depende. semana com pessoas estranhas, no caso a gente, né? E Você não estava nos planos de muita gente. eu não estava. E eu tenho essa noção, entende? Eu tenho essa noção perfeita. Então, eu tenho muita empatia. E eu brinco que eu sempre fui muito maternal. Esse é o meu perfil. Eu ia perguntar isso. Aliás, para ter escolhido isso, né? Para ter uma vocação dessa, já precisa ser muito maternal. E você já era antes mesmo de ser mãe, né? Porque a gente esqueci de falar, ela é casada com o Johnny e a mãe do Caetano. Sim! Que tem 1 ano e... 1 ano e 11. 1 ano e 11. Ai, ele tá tão lindo. Ele tá maravilhoso. delícia. Babando. Ai, pode babar mesmo, porque merece. Ele é muito lindo. Ô, Céu, e você trabalhando nesse mundo, quando você descobriu que estava grávida, você sentiu algum medo, assim, do Caetano também? Falou, poxa, então eu acho que eu me especializei para ser mãe também, de repente, de uma criança. Sim. Olha, como eu te falei, para mim sempre foi tudo muito tranquilo. Se eu falar que não passou pela minha cabeça, é mentira. Passa porque na a de gente, todas. a gente como mulher e como mãe, né? Mas não foi algo que me tirou o sono e que ficou. Passou e foi. Eu até uma vez fui fazer um exame de rotina, eu ainda não estava grávida, não tinha filhos. E aí, conversando, o médico me perguntou, né? Você trabalha? Eu falei, trabalho. Estava fazendo ultrassom. O que você faz? Eu falei, eu sou fisioterapeuta. Na época, eu trabalhava na ACD. Aí ele falou, eu tenho uma teoria. Eu falei, qual é a sua teoria? Ele falou, eu tenho a teoria de que qualquer mulher, para trabalhar na ACD, ela tem que primeiro ter os filhos dela. E para depois ir trabalhar. Aí eu falei, por quê? Porque vocês ficam loucas quando vocês engravidam. Vocês ficam surtadas. As De mulheres... medo de ter uma criança. De O medo. que é natural. Uai, Exatamente. Qual que é o filtro principal da profissão? É ver criança assim. Exatamente. Absolutamente natural, né? E aí, eu lembro que ele me falou isso e eu fiquei assim, falei, olha, você me desculpa, mas eu não concordo com a sua teoria. Porque eu tô muito tranquila, né? Eu acho que quando eu engravidar, eu não vou ser dessas mães surtadas, né? Mas, enfim, é muito da questão do contato que cada pessoa tem com essa realidade. Então, essa é a minha realidade. No começo, eu até pensei, né? Falei, nossa, já pensou, né? Se eu tenho um filho com algum tipo de deficiência? Mas eu tenho muito isso separado na minha cabeça. Apesar de não separar na vida, né? Eu não consigo separar muito o pessoal do profissional. Eu acho que são coisas que andam juntas. Eu sou muito eu mesma. Nossa, ainda mais a sua profissão. Eu sou muito eu mesma atendendo ali meus pacientes.
Mas a história dos meus pacientes e das famílias são a deles, e a minha é a minha, né? Então, para mim foi super tranquilo, assim. E se viesse também, tá tudo certo. Ô, Céu, e acaba assim que as famílias dessas crianças, eles se apegam, porque se te encontram 1, 2 vezes na semana. Sim. E o progresso que essa criança tem motor, o progresso que ela tem até para fazer coisas que outras crianças fazem, que a gente registra, tira foto, é às vezes na sua sala. Então acaba que a gente atribuindo. Você vai num local, o local te deu uma coisa gostosa. Sim. Quem que é o local? O local é a Céu. Sim. Então, tem crianças que participou com você, assim, de bebezinho, aí cresceu, e aí desvincula, mas mesmo assim parece que é meio parente, é um negócio que fica sempre a tia Céu pra sempre. Fica um vínculo para sempre, assim. E é muito gostoso mesmo. Eu brinco, é difícil dar alta, né? Porque a gente se apega. Mas tem alta. Mas tem alta, tem. Quando os pacientes, as crianças atingem, né, os objetivos funcionais que foram traçados, a gente dá alta. Eu falo, vai voar, periquitinho. E a mãe já fica assim, é fica difícil, apreensiva. Pra mãe não deve ter jeito de dar alta, porque esse vínculo é muito terapêutico, né, Céu? Sim, muito. Imagina, como é que, para você conseguir alcançar um objetivo completo, Sim. né, inteiro, que é trabalhar corpo e alma. Sim, né? não tem Com o como. emocional envolvido, com a Sim. família envolvida, aspectos sociais envolvidos, Tudo. tem que estar ali, né? Ser parte. Sim, com certeza. Porque a gente sabe Isso que uma não deixa coisa... de ser. Não. Uma coisa é você ir no local fazer os exercícios, a tia Céu, tudo. Outra coisa é você fazer em casa. E não dá certo. É. Que nem que a pessoa compra uma esteira ou uma bicicleta pra fazer em casa. Não faz. Você Não faz na faz, academia. Lá. Então, assim, às vezes ela sente a insegurança. Fala, ai meu Deus, mas vai ter um retrocesso, porque eu não vou conseguir fazer o que ela fazia, não é? A mãe tem uma sim, insegurança. é. E as mães, elas também são, às vezes, sozinhas, não é, Céu? A gente vê muitas histórias assim, né? Porque eu acho que quando nasce uma criança numa família, durante um tempo, uma criança... É um tumulto, né, amiga? É um tumulto, gente. Olha, é um vucu-vucu. Eu não gosto de usar muito o termo típico e atípico, mas acho que para explicar fica claro. Quando nasce um bebê típico, eu acho que já tem uma quebra ali no casal. O casal se olha de uma outra maneira. Tem que né? ter maturidade para sustentar. Tem que ter muita maturidade, é difícil. Quando veio uma criança atípica, que era o que Depende você mais não ainda. esperava, todo mundo vivendo aquele processo difícil, não é todo mundo que dá conta, não é todo mundo que tem estrutura, não é toda a família que tem uma base ali sólida. Então, além da questão do luto que a gente tem que lidar com as famílias, tem a questão também, às vezes, de toda essa dificuldade, essa instabilidade que a família está passando, né? Nossa. Então, a gente... É muita empatia, sabe? Eu falo, olha, geralmente as famílias procuram o fisioterapeuta pelas técnicas, né? Então, o médico, olha, vai Resultados, precisar... né? A criança vai precisar da fisioterapia com tal técnica. E as famílias ligam, você atende com tal técnica? Atendo. Não atendo. Mas não é só a técnica, né? Porque ir lá fazer um curso e aplicar é uma coisa. Agora, você ter o tato, sabe? De acolher empatia, aquela nossa. mãe num dia difícil. Porque é uma simbiose, a criança e a mãe. Então, às vezes, a criança não está bem, né? E, às vezes, está relacionado ao que está passando em casa. Quem não está bem é a mãe, né? A família. Quem não está bem tá é a por trás. família. Às vezes o marido não está aceitando. Eu acompanhei um caso que o pai não aceitou. Né? Ele entrou em negação. A forma como, assim, tinha faíscas de aceitação era, vou processar alguém. Quem eu processo? Nossa, gente. Né? Quem eu processo? E aí ele voltava para negação, porque não. E aí o casal começou a ter problema. É um desgaste. Já tem um desgaste natural, não é? Já é um enfrentamento de vida, né? Sim. De casal que, né, quem é casado sabe que não é fácil.
E para tirar o melzinho da abelha ali, filha, é custoso. Muito ferrão e pouco mel. Exatamente. Então é uma luta ali, né, pra gente chegar no mel. E com uma situação dessa, né, onde os dois perdem a base, Sim. mas a mulher, dado de realidade, né, a mulher tende a ter um suporte emocional mais conciso. É uma postura de Sim. enfrentamento maior, né? Sim. Muito mais definida, né? E o homem tende a abalar. Então, numa dessa, eu acompanhei, né? Uma família que viveu isso. E, menina, foi duro, porque aí a gente tinha toda a necessidade de médicos, da criança e a mãe. A mãe foi ficando acabada. Sim. Sim. Acabar fisicamente, emocionalmente, ela tinha que dar conta do nenê, dos E médicos, do surto do marido. do surto do marido. E então, assim, sabe, foi muito complicado. Aí eu fico, você tá contando aqui, eu tô imaginando quem que é o profissional de suporte? É ela. É o que Porque eles vê isso toda tudo semana. vai parar lá na tua É a mesa. terapeuta, fisioterapeuta. É terapeuta, fisioterapeuta. Terapia. Você é terapeuta e físio ainda. Ai, meu Deus. Aí a fisioterapeuta precisa de psicóloga. Precisa, né? Porque Sim. o